Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Códigos da Prosperidade. Eu sou Renata Lobo e o meu papel aqui é te trazer muita consciência. Hoje eu trouxe um assunto que... Todos os assuntos que eu trago são assuntos de extrema importância, mas alguns assuntos eles são um pouquinho mais complexos, mas eu vou explicar de uma forma bem fácil para você entender aonde ficam armazenadas as crenças, né? As crenças que moldam a sua vida. Então hoje a gente vai falar um pouco da mente consciente e da mente subconsciente. Nós temos duas mentes. A mente consciente, que é essa que a gente está aqui interagindo, você está me ouvindo, né? Me vendo, tentando entender o que eu estou falando. Essa é sua mente lógica. Filtrando ali o que é certo, o que é errado para você, através das suas crenças, do seu ponto de vista. Então, a Renata falou ali meia hora, eu vou identificar o que eu acho verdade, o que vai agregar na minha vida, e isso eu vou pegar ali e vou armazenar na minha outra mente, que é a mente subconsciente. Então, a mente consciente é essa daqui, né, onde você está prestando atenção, e a mente subconsciente é um banco de memórias. Na mente consciente ficam ali armazenadas 5% das informações que a gente absorve. Os outros 95% ficam armazenados na mente subconsciente. É realmente como se fosse um banco de memórias. É uma CPU de um computador. É como se, sabe aquelas gavetas que ficam arquivadas ali, né? Toda a documentação, tudo que você já passou, tudo que você já viu, tudo que você já viveu. E aí, de repente, acontece algo na sua vida, você quer ter uma lembrança, através da lembrança é um pensamento que você tem e você precisa sentir algo, né? Então, o que você vai fazer? Poxa, acionou um gatilho mental aqui, aconteceu algo na minha vida, eu vou lá na minha mente subconsciente, onde estão armazenadas todas as memórias. Por exemplo, se eu fosse fazer com você aqui uma técnica de hipnose, de regressão. Então, eu ia trazer você para um estado de transe e induziria você a acessar uma memória que aconteceu lá atrás, na sua infância, ou até mesmo de vidas passadas. Essas memórias ficam armazenadas na sua mente subconsciente. Muitas das coisas que tem lá, você nem sabe o que é. Toda informação que tem na mente subconsciente, ela quer vir para fora, quer se externar, ela quer se tornar realidade, ela quer se materializar a todo momento. Por isso que, aí vem aquilo que eu sempre falo aqui, por isso que quando você tem uma crença limitante sobre determinada área da sua vida, sobre o dinheiro, por exemplo, dinheiro, quem tem dinheiro não presta, dinheiro é sujo, né? Quem tem dinheiro não entra na porta dos céus, então não tem dinheiro. Se você tem essa crença armazenada lá na sua mente subconsciente, nesse banco de memórias, porque você escutou diversas vezes sua mãe, seu pai falar, ou passou por situações, então você está vivendo ali uma situação. Vou dar um exemplo. Você está vivendo uma situação onde você precisa pagar uma conta. Pensou em pagar a conta, logo vai acionar uma informação na minha mente subconsciente. A minha mente consciente, que é essa aqui, que a gente está prestando atenção, ela vai lá nesse banco de memórias e vai catar ali o primeiro arquivo que ela tem de memória sobre o dinheiro. E se for um arquivo de memória negativo, de que quem tem dinheiro não presta, não tem dinheiro, de coisas escassas que você viveu na sua infância, na sua vida, ela vai pegar essa memória, vai trazer para o seu consciente aqui para fora, você vai lembrar disso e isso vai gerar em você uma emoção. Se você tem uma memória negativa sobre determinada área da sua vida, é isso que a sua mente consciente vai resgatar lá. Se for uma memória positiva, é isso que a sua mente consciente vai resgatar nesse banco de memórias. Olha a importância de você fazer uma reprogramação mental para você poder mudar tudo isso. Então, eu trouxe aqui para a questão do dinheiro, mas isso você pode trazer para qualquer área da sua vida, para relacionamentos, por exemplo, né? Então, eu tive ali
um trauma muito grande. Vou dar um exemplo meu. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo, porque se eu superei, não sou diferente de você, você também pode superar. Passei por traumas da minha infância, né? Então, traumas terríveis com o meu pai. E isso me gerou frustrações, me gerou medos, inseguranças. Antes de eu começar a entrar nesse processo de autoconhecimento, identificar o que eu tinha na minha mente subconsciente, eu me auto-sabotava a todo momento, né? Então, as coisas iriam dar certo para mim, o que eu fazia? Opa, na minha mente subconsciente não é essa informação que tem. Na minha mente subconsciente está armazenado ali naquele banco de memórias uma informação de dor, de medo, de insegurança. E aí eu tentava me relacionar, né, com outras pessoas e eu não conseguia. Porque para mim, nos meus relacionamentos, todos deveriam ser fracassados. Porque o relacionamento do meu pai e da minha mãe foi fracassado. Foi isso que eu aprendi. Foi isso que foi colocado ali nesse banco de memórias. Então está registrado na minha mente relacionamentos fracassados. Aí eu venho para a minha vida adulta e o que eu preciso fazer? Arrumar um relacionamento fracassado. Porque é o que tem de informação. Não tem ali informação, memória de um relacionamento feliz, um relacionamento próspero, né? Porque prosperidade não é só material, prosperidade nos relacionamentos. Então, eu me envolvia com alguém e o que acontecia? Eu começava a me sentir feliz, porque eu estava me envolvendo com a pessoa, eu gostava da pessoa, né? As coisas começavam a dar certo, poxa, tá começando a dar certo, mas não é isso que eu tenho armazenado no meu subconsciente. Aqui no meu subconsciente tem memórias de dor e sofrimento. Então, a felicidade, o relacionamento saudável para mim, isso daí é perigoso. A minha mente consciente, que é essa mente que racionaliza tudo, falou, opa, Renata, aqui não pode entrar um relacionamento saudável. Aqui não pode entrar um relacionamento amoroso. Você não pode encontrar uma pessoa que te faça feliz, que te ame de verdade, porque não é essas memórias que você tem armazenadas. Nós temos que trazer somente para a tua vida relacionamentos fracassados. Pessoas que façam você sofrer, que te humilham, que te menosprezam, que faz você se sentir infeliz, porque é isso que tem aqui. Nós não conhecemos outros tipos de relacionamento, o que a gente conhece é isso. Então, vamos trabalhar para que isso aconteça. E aí, então, eu ia, né, relacionamento, ia nesse banco de memórias, resgatava ali feridas e memórias que a minha mãe viveu, que eu assisti, que eu convivi e que eu vivia, para que isso viesse para o meu externo a todo momento. E então, eu magnetizava, atraía somente relacionamentos tóxicos, pessoas que me faziam infeliz. E era tão engraçado que eu vivia no piloto automático. Eu não enxergava isso, porque até então eu não entendia que existia um banco de memórias na minha mente, que tudo que eu vivi ficou ali armazenado, né, num banco de dados. Para mim era coisas do acaso, era coisas da vida, eu precisava viver aquilo e ponto. Então, eu fiquei assim por anos, até eu entender, mas espera, até eu me questionar. Mas como assim? Eu vim para esse mundo para sofrer? O que está acontecendo? Por que isso? Não é possível. Deus quer se manifestar aqui, através de mim, com sofrimento? Aí eu entendi que essa programação, ela não era minha. E olha, escuta, porque tudo isso que foi se desenvolvendo na minha vida, foi tudo sozinha. Eu nunca tive a ajuda de ninguém. Sempre eu busquei, né, a me tratar, a me curar internamente. Nunca tive a ajuda de nenhum profissional. Até mesmo porque na época eu não tinha condição. E segundo, porque eu também não tinha informação, né? Então eu vivia da mesma forma que a minha mãe vivia. Eu pegava todas as dores que a minha mãe viveu, pegava para minha vida. Então eu precisava trazer isso. E a minha mente, né, como a gente atrai o que a gente é, não o que a gente quer. E o que eu era? Eu era ali sentimentos de frustração, sentimentos de medo, de insegurança. Então eu precisava magnetizar esses tipos de relacionamentos. Aqui eu trouxe para relacionamento, mas isso é em todas as áreas da sua vida. Financeira, no seu trabalho, né? Nos seus negócios. Por quê? A mente subconsciente precisa a todo momento provar para você o que está armazenado ali. Se ali estão armazenados somente informações negativas, né? Informações que
não faça com que você tenha sucesso, é isso que ela vai vir para fora. Olha, Renata, não podemos trazer sucesso para sua vida. Renata, não podemos ter dinheiro, porque nós vivemos na miséria a vida inteira. Dinheiro pra gente, prosperidade, isso aqui é nocivo. Nós não conhecemos essa informação. Nós não conhecemos o sucesso. Nós não conhecemos a felicidade. Você precisa sofrer, Renata. Porque foi isso que você viveu a vida toda. Bora trazer gente para fazer você sofrer. E cada vez mais eu atraía para minha vida pessoas, coisas, situações que me faziam sofrer cada vez mais. E eu vivi naquele loop infinito de sofrimento por anos, até eu entender que eu era a minha própria cura. Até eu entender o que eu tinha de informação na minha mente subconsciente. Até eu entender que aquilo que eu vivi não era meu. Até eu entender que aquilo que eu vivia também não era do meu pai e da minha mãe, porque eles também foram programados para agir daquela forma. Então, olha a importância de você entender o que tem na sua mente subconsciente, o que tem de arquivo, o que tem de memórias. E a partir do momento que você entende isso, você começa a tratar e ressignificar. Nós vamos para o intervalo agora. No próximo bloco, nós continuamos com esse assunto, né, que tem pano para manga, e que eu vou mostrar para você a possibilidade, das infinitas possibilidades de você reprogramar a sua mente subconsciente, para você colocar ali nesse banco de memórias somente coisas positivas. Até daqui a pouco. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho da loja Cristais Donaire. Cristais Donaire é uma loja que vende produtos esotéricos. Eles vendem imagem, japamalas, cristais, incensos, ervas para banhos. É uma infinidade de produtos. Eles produzem tudo com muito carinho, muito amor. Inclusive, eles têm a própria produção de orgonites. O que são orgonites? São pirâmides. Nós temos as pirâmides e nós temos orgonites de mesa. As orgonites, elas têm o poder de transmutar toda a energia negativa do ambiente em positiva. Cristais Donaire. Agora eu vou mostrar para vocês alguns produtos. E hoje eu vim falar dos cristais de ponta, que são poderosas ferramentas para amplificar, direcionar e equilibrar a energia, ajudando então na cura, na proteção, manifestação e harmonização de ambientes e chakras. Não perca esses produtos. Cristais Donaire fica em Piracicaba, mas eles enviam para todo o Brasil. Vou passar aqui as redes sociais. O Instagram, Cristais Donaire, tudo junto. E o site www.cristaisdonaire.com.br. Fica aí a dica para vocês. Olá, estamos de volta com o nosso programa Códigos da Prosperidade. Vamos continuar então aqui com esse assunto que dá pano para manga. A mente subconsciente, como funciona essa mente que tenta te sabotar o tempo todo. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu passei por uns dias por uma situação onde eu desejava muito uma coisa grandiosa na minha vida, né? Uma coisa que acontecesse de uma forma, eu diria que não repentina, mas de uma forma que viesse com o tempo, conforme o meu trabalho fosse crescendo, né? Conforme eu fosse me desenvolvendo profissionalmente. E de repente, por trabalhar com isso, reprogramar, aplicar essas técnicas em mim, de PNL, né? Aplicar ali as frequências também, que eu trabalho com as frequências, veio de repente uma situação, chegou até mim essa situação e eu não soube lidar com ela. Então olha como é engraçado, né? Faz mais de 10 anos que eu trabalho com isso e ainda de vez em quando minha mente tenta me sabotar. Então eu fui convidada para palestrar em um outro país. E isso veio para mim assim como uma informação que me chocou, porque como assim? Né? Primeiro que eu não desejava palestrar, uma coisa que realmente eu não tinha, né? Se acontecesse, aconteceu. Então chegou até mim e me bateu aquele medo, aquela insegurança. Mas espera, será que eu estou preparada para isso? Será que isso vai ser bom para mim? O que isso vai me trazer de resultado? Quais são as experiências, né, que eu vou ter em relação a isso? E aí, no primeiro momento, bateu aquela insegurança, bateu aquele medo. Por quê? Porque na minha mente subconsciente
estavam ainda, mesmo trabalhando durante tanto tempo, informações, memórias de insegurança e de medo, memórias de insegurança e medo do novo. Não do novo, do comum, mas do novo grandioso. Então, eu entrei num estado de meditação. Eu falei, bom, se eu já falei aqui da lei da correspondência, assim como é dentro e fora, então eu preciso entender o que está acontecendo dentro de mim. O que eu tenho aqui na minha mente subconsciente que está fazendo com que eu sinta medo e insegurança, que está fazendo com que eu tente me auto-sabotar o meu sucesso, uma coisa que eu sempre desejei na minha vida. E o que eu fiz? E esse é um exercício que eu deixo para você fazer também. Quando você sentir uma insegurança, um medo, algo novo for acontecer na tua vida, uma oportunidade, e você, antes de você recusar, vai para dentro de você. Começa a se questionar, começa a fazer perguntas. De onde está vindo esse medo? Que memórias eu ainda tenho no meu subconsciente que está tentando vir à tona e me auto-sabotar, me derrubar? Que está tentando fazer com que eu me sinta um fracassado, uma fracassada novamente. Que está tentando fazer com que eu não tenha sucesso na minha vida. Ou seja, a minha mente consciente, que é essa que eu estou aqui, observando, analisando tudo, ela quer o sucesso, ela quer ser feliz, ela quer a prosperidade. Só que na minha mente subconsciente tem outra coisa programada? Então espera, eu preciso entender o que tem além de programação. Porque se você não entende o que tem de programação e você não trata isso, dá conflito entre as mentes consciente e subconsciente. Porque uma quer uma coisa e a outra quer outra. Então dá conflito entre as mentes. E muitas das vezes o negativo ganha. Porque, lembra, na mente subconsciente tem 95% das memórias que moldam a sua vida. Então, um exercício, vai para dentro. Sempre vai para dentro, é sempre do micro para o macro. Entra no estado meditativo, vai para dentro de você e tenta identificar quais são as memórias que tem ali. Quais foram as vezes que você se sentiu inseguro, se sentiu com medo por algo novo que ia acontecer na sua vida. Eu trago aqui pelo exemplo que eu dei, mas pode ser de outra situação, pelo momento que você está vivendo hoje. Vai para dentro, começa a questionar, faz perguntas, tenta identificar isso. A partir do momento que você está identificando isso, você traz isso à tona. Quando a gente traz essas memórias à tona, por exemplo, numa técnica de hipnose, o que a gente quer? A gente quer resgatar essas memórias de dores, memórias negativas, e a gente quer que ela venha para fora. Para quê? Para a gente poder ressignificar ela. É a mesma coisa. Você vai se fazer com você mesmo. Então vai para dentro, tenta identificar, faz questionamentos. Antes de você tomar qualquer tipo de ação, se pergunte: se eu tomar essa ação, qual é o resultado que eu vou ter? Se eu tomar essa outra ação, qual é o resultado que eu vou ter? Começa a se questionar e faz esse exercício. Porque isso vai ajudar você a entender o que você tem de programação na sua mente subconsciente e reprogramar ela para o positivo. Mais uma vez, eu trago aqui para vocês. Escutem afirmações positivas todos os dias antes de dormir. Existem métodos para você reprogramar a sua mente. Ah, Renata, eu não tenho condições agora de entrar na sua mentoria, eu não tenho condições de fazer um tratamento, então eu vou deixar aqui algumas dicas que você pode aplicar no seu dia a dia. Antes de dormir, você vai ouvir afirmações positivas. Áudios de afirmações positivas. No meu canal, no YouTube, tem vários áudios lá, onde você pode colocar um fone de ouvido, vai deitar e escuta. Dorme escutando, não tem problema. Por quê? A sua mente subconsciente, ela fica acordada 24 horas. Quando a gente vai dormir, as nossas ondas cerebrais, elas baixam, elas entram em teta, que é uma frequência. É aí que a sua mente subconsciente está mais sugestiva a essas afirmações, mais receptiva a receber essas afirmações positivas. Então, Renata, entra ali no modo de sonolência, coloquei um fone de ouvido, vou escutar o seu áudio, vou deixar aqui também as minhas redes, o meu YouTube é Renata Lobo Oficial e o meu Instagram Renata Lobo Oficial também, tudo minúsculo e tudo junto. Então, coloca ali um fone de ouvido,
Comece a escutar todos os dias, no mínimo 21 dias consecutivos, essas afirmações para reprogramar a sua mente. Porque você está reprogramando com o positivo. Não adianta você querer reprogramar a sua mente durante o seu dia. Sim, um dia você vai conseguir, mas tem que, ralar muito. Por quê? Porque quando a gente está acordado aqui, a gente começa a fazer afirmações positivas. Eu sou rico, eu sou próspero, eu sou feliz, eu sou alegre. A gente olha na frente do espelho e começa a fazer essas afirmações. Tem que se tornar disso um hábito, tá? Para o negócio funcionar mesmo. E aí, você tenta colocar essa informação, mas a força dessa informação, para ela entrar na sua mente subconsciente, que é o banco de memórias, ela é muito fraca. Porque o poder da mente consciente é apenas 5%. Então, é 5% contra 95%. Quem que vai ganhar? Então, durante o dia, quando você estiver acordado, estiver desperto, Renata, sentei no sofá e comecei a fazer afirmações positivas. Você vai começar a fazer as afirmações. Aí, conforme você vai começar dando esse comando para sua mente subconsciente, que é esse banco de memórias, para reprogramar ela vai parar e vai olhar para você e falar assim, você tá louca? Isso aqui não vai entrar. Aqui nós temos um arquivo de coisas negativas e nós não temos como mudar esse arquivo. Aqui nada entra. Vai com essa loucura para lá, vai fazer a afirmação positiva em outro lugar. Aqui não. Por quê? A mente, ela tá ali desperta, ela tá ali atenta. Então você fica tentando fazer essas afirmações e não consegue, dá conflito entre as mentes, tá? Quando você, então, como eu falei, entra no estado de sonolência, a mente consciente, ela está mais dormindo, né? Entrando no estado de sonolência, e a mente subconsciente, ela está mais propícia às afirmações. E aí você faz toda essa reprogramação mental durante o seu sono. Não se preocupe se você dormiu ou não. Vai funcionar, porque a mente subconsciente, ela está ativa a todo momento, tá? Isso é um dos exercícios, ok? As palavras que você fala. Eu digo aqui também, né? Eu falei, não adianta você ficar fazendo afirmações. Sim, você ficar fazendo afirmações, conflitando com a mente que tem as coisas negativas, não vai dar certo. Mas você criar, é diferente de você criar o hábito de ter pensamentos positivos. Então, eu vou criar o hábito de pensar positivo. Ao invés de eu reclamar sobre alguma situação, eu vou, poxa, isso aqui está querendo me mostrar algo. Então, eu vou ver aquilo com outros olhos, de uma forma positiva, né? E aí, quando vier um pensamento negativo, eu vou dizer a palavra cancelado 3 vezes. Cancelado, cancelado, cancelado. Por quê? Quando eu digo cancelado 3 vezes, aquela informação, ela para e ela não entra como sugestão na sua mente subconsciente, ok? E sentir, né? Sentir o positivo, né? Não apenas falar da boca para fora. É falar ali afirmações positivas e realmente sentir, porque é a emoção também que ela ajuda ali a reprogramar. Faz com que as suas células, né, entrem no estado de frequência e sua mente, né, seu cérebro começa ali a produzir hormônios de alegria, de felicidade, de prazer e faz com que a sua mente seja reprogramada, tá? Coisas negativas que você deve parar de fazer. Assistir programas sensacionalistas, programas onde tem somente informações negativas. Isso reprograma, alimenta cada vez mais coisas negativas na sua mente subconsciente. Coisas de tragédia, sensacionalistas, isso vai te gerar um medo. Está reforçando as informações que tem na sua mente subconsciente. Então, ao invés de te ajudar, vai atrapalhar cada vez mais, porque vai alimentar energeticamente falando, alimenta cada vez mais aquela energia negativa, ou seja, está reforçando, né, para a tua mente subconsciente que aquilo que tem nela é verdade. Ou seja, se eu passei por medos, insegurança, sentimentos, emoções ruins, e eu estou vendo um programa que tem coisas ruins, o que aquilo vai gerar em mim? Vai gerar um medo, uma ansiedade, uma frustração, uma insegurança. Então, estou reforçando a minha mente subconsciente que aquilo de negativo deve permanecer lá. Então, se você assiste esse tipo de programa, para agora. Isso daí não é contribuição nenhuma para a tua vida. Primeiro, você vai assistir para ter notícia. O que você vai poder fazer em relação àquilo? As tragédias que acontecem. O que você pode fazer é orar. Aí você está vindo para o positivo, né? Músicas também. A música, elas têm frequência. Músicas de baixa frequência, músicas de sofrência, música que tem palavras
obscenas, né? Não vou nem citar aqui o nome das músicas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, eu não sei se você sabia. O funk, ele tem uma batida, né? Essa batida, ela foi desenvolvida, né, meio que modelada ali, através de um ritual que existe lá na África. É um ritual onde se bate um tambor para invocar uma entidade. Então eles ficam 3 horas batendo um tambor para invocar uma entidade. E o que eles pegaram? A indústria pegou 1 milésimo de segundo dessa frequência e colocou no funk. Por isso, a música, o som do funk, deixa as pessoas hipnotizadas. Aí você fala daquela coisa de música chiclete, né? Que eu entendo a frequência, você não consegue parar de ouvir, a música não sai da sua cabeça, porque são frequências, são informações que reprogramam a sua mente. Reprogramar a mente, não somente com afirmações, notícias, músicas, o que você vê, o que você fala, o que você repete a todo momento, está alimentando e reforçando a sua mente com aquela programação que ela tem, que na maioria das vezes é negativa, tá? Então, coloque esses exercícios em prática, faça todos os dias, torne isso um hábito para você reprogramar a sua mente para o positivo. E você vai ver os resultados que vão acontecer na sua vida. Então, esse foi o nosso programa de hoje. Assuntos aí sobre mente, consciente, subconsciente, coloque em prática. E é um prazer imenso estar aqui com você. Obrigado e até o próximo programa.